Aí sim, está começando mais um episódio do podcast do Instituto Sim, trazendo histórias que inspiram e transformam. Eu sou Alexandre Nunes e vou ficar aqui nesses próximos minutos conversando com você, conversando com um grande parceiro do Instituto Sim, que vai falar sobre um tema que eu considero como talvez o mais importante da nossa sociedade, que é um dos pilares do Instituto também, que é a educação. A gente vai falar sobre como quem está na ponta, diretores, professores, coordenadores, ajuda a modificar práticas em sala e orientar políticas que impactam milhões de pessoas no Brasil. E para isso, eu vou trazer aqui ele que tem a formação em engenharia, mestrado no ITA, 14 anos na indústria aeronáutica, diretor-geral da Parceiros da Educação desde 2019, líder na expansão do programa de 200 para mais de 750 escolas, teve um papel primordial no desenvolvimento de materiais de recuperação que alcançaram milhões de estudantes. Eu trago aqui ele, Rafael Macchiaverni. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelas boas-vindas. É um prazer estar com você, Alexandre. É um prazer estar sempre perto do Instituto Sim. Boa. Rafael, da Parceiros da Educação, que já tem uma... Vai ser muito redundante algumas palavras, mas é um grande parceiro do Instituto Sim também há alguns anos. Quando eu entrei no Instituto, Rafa, 2022... o Instituto já tinha uma parceria com a Parceiros, né? Já de quase 5 anos, salvo engano, uma escola lá perto do Tietê Plaza, Raul Fragoso. E foi um dos projetos que de cara mais me encantaram, assim. O Instituto tem vários projetos em várias frentes, mas perceber assim o comprometimento de vocês, da Parceiros, a gestão da escola também, como era bem receptivo ao nosso trabalho, foi algo que chamou muita atenção no meu começo de jornada no Instituto. Foi muito legal. Acho que isso é o DNA da Parceiros, mudar sim a política pública. Esse é o nosso grande objetivo, ter a educação pública do Estado de São Paulo como a melhor da América Latina até 2040, mas fazer isso a partir de uma percepção da sala de aula, uma percepção da escola, depois uma percepção de como funcionam as regionais, os municípios. Então, essa atuação em vários níveis, mas uma presença muito forte na escola e na sala de aula, é um grande DNA da Parceiros. E a gente faz isso, você citou também, além da Parceiros, né? Quem é mais importante, que são os gestores da escola, os professores, e de fato a nossa parceria com eles é total. A gente sabe que quem realiza o trabalho difícil, quem realmente faz a educação acontecer, são os professores, são os educadores, gestores que estão na ponta. Sim. Só que antes de falar da Parceiros nesse, eu tenho uma curiosidade logo de cara. Cara, você fazia avião, basicamente, né? Como foi essa transição de engenheiro aeronáutico para educação, cara? Em primeiro lugar, essa paixão pela educação pública, ela já vem de há muito tempo, né? Eu tenho a minha mãe é professora, minha madrinha é professora, então é algo que na minha vida, na minha família, é muito presente. Então sempre me estive perto da educação. Educação pública como grande alavanca de transformação social também para mim ficou claro, assim que eu comecei a ter mais consciência de como funciona a sociedade. Ao trabalhar como engenheiro também, a gente notava o quanto educação faz falta para a produtividade do Brasil. Como um exemplo, eu venho da Embraer e a Embraer tem um programa de formação para engenheiros aeronáuticos, né, que é um programa que até eu fiz, programa de especialização em engenharia. Então, é necessário que a empresa se dedique a fazer um programa para formar pessoal. Então, isso tudo é algo que sempre esteve na minha cabeça. Então, mesmo estando na área de engenharia, eu fazia um trabalho voluntário lá em São José, na prefeitura de São José, para o projeto Decolar. Eu dava aula de violão para os alunos da rede pública, legal, da rede municipal. Então isso foi me aproximando aos poucos. E eu tenho um primo que é um grande amigo, Rodrigo Dibe, que fez a carreira dele
muito no terceiro setor, muito apoiando educação, empregabilidade. Hoje é uma referência em empregabilidade. E ele, ao conversar com ele, eu fui entendendo o que era o terceiro setor e vi que ali eu poderia juntar um propósito, juntar uma paixão por educação com uma carreira. Então foi a partir dessas conversas que eu comecei a vislumbrar essa possibilidade. E em 2019, o Jair Ribeiro, fundador, presidente da Parceiros, estava querendo fazer um grande programa de expansão. A Parceiros, na época, tinha 200 escolas. E então entrou em contato com esse meu primo, teve conversas sobre quem poderia ser a nova liderança da Parceiros para conduzir esse projeto. E foi aí que o Jair chegou em mim e eu estava num momento já de pensar em mudança de carreira, expansão de horizontes. Então, tudo isso se alinhou muito bem. E foi um grande desafio no começo, né? Porque trabalhar à frente das pessoas que estavam desenvolvendo um programa de expansão junto à rede estadual, sem ter estado na educação antes, foi um grande desafio, mas fui muito apoiado pelo time da Parceiros, pelos institutos que trabalham com a gente e consegui, então, ter uma curva de aprendizagem rápida. Hoje eu não me vejo em outro lugar, é muito gratificante trabalhar com educação. Você tinha uma ligação indireta, né, pelo berço, né, que você veio, pelo seu trabalho voluntário na escola. Mas o que mais te surpreendeu quando você começou a trabalhar com as escolas públicas, de fato, assim, pôr a mão na massa? Acho que quando a gente põe a mão na massa, é por isso que a gente gosta de ter os parceiros perto das escolas, a gente entende quais são os problemas reais da educação. A gente começa a quebrar alguns mitos e entender quais são os problemas de gestão efetivos que existem dentro de uma escola. Então, pensamentos como, antigamente era muito melhor a educação pública. A gente começa a entender os processos que levam a essa percepção e também encontrar caminhos reais de solução. Por exemplo, a educação pública no passado era para muito poucos. Então, qualidade para muito poucos não é qualidade. Então, houve... outra coisa avanços que existiram e que existem na educação pública. Não é um terreno não é terra arrasada a educação pública, né? A gente teve o processo de primeiro garantir acesso a boa parte da população. Hoje a gente tem cerca de 3% das crianças que não têm acesso à escola, mas esse número já foi, há pouco tempo, ele já era mais da metade da população, então teve uma questão de acesso. A gente teve avanços importantes também na questão de qualidade. A gente tem hoje a Base Nacional Comum Curricular, que define orientações para os currículos dos estados e municípios. Então, é mais um avanço. A gente tem indicadores para medir a qualidade da educação. A gente tem uma série de orientações de formação de professores, formação de gestores. Então, existe um avanço, mas a gente ainda... E existe também, o que é mais importante de tudo isso, um consenso muito grande sobre o que de fato dá resultado. O que tem que ser feito para dar resultado. Então, hoje a gente tem cases aqui no Brasil de redes municipais como Sobral, que tem resultados muito bons, de redes estaduais como Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, que avançaram muito. Então, existe um conjunto de práticas que, de fato, muda o jogo. E isso foi algo que, no início, me surpreendeu, porque, e positivamente, no sentido de que se a gente seguir com consistência e boa implementação essas práticas, a gente chega lá. Então, existe um mapa da mina que tem que ser perseguido com muita consistência e muita continuidade, mas ele existe. Esses exemplos positivos que você deu, eles convergem na metodologia ou cada um tem um método diferente que está dando certo?
A gente tem uma boa convergência, a gente tem uma boa sequência de execução, né? A gente tem que começar com um compromisso político. As lideranças políticas, a sociedade, precisam estar de acordo que esse assunto é prioritário. A educação é prioritária, ele precisa ter continuidade. A gente não pode ter uma boa política baseada em evidências e ela se perder de um governo para o outro. Isso precisa ser protegido. A gente também precisa ter uma consistência e decisões técnicas a respeito da educação. Então, acho que isso é uma grande coisa. Depois a gente tem algumas alavancas que fizeram a diferença. A gente precisa ter um bom currículo. Nesse caso, a gente com um cenário de pós-pandemia, um cenário de muitas defasagens, ter um bom currículo também significa que habilidades são essenciais e a gente tem que priorizar para realmente o aluno aprender aquilo que é mais fundamental e ele conseguir, a partir daí, construir um projeto de vida. Não adianta a gente fazer um currículo excessivamente amplo e que esteja além do nível de proficiência do aluno, porque a gente não vai garantir aprendizagem. Então, assim, um bom currículo. Materiais bem estruturados que apoiam o professor em sala de aula. Isso é uma outra coisa muito importante. O professor ser formado para trabalhar com esse material e ser formado para trabalhar com esse nível de defasagem muito grande e essa heterogeneidade de sala de aula. Depois a gente garantir a frequência dos alunos. Então, estratégias de busca ativa dos alunos, controle da frequência, ter um bom desenvolvimento para as lideranças escolares, as lideranças dos sistemas educacionais, né? Então, tudo isso e acrescido de estratégias para garantir que cada aluno aprenda no seu nível, numa zona proximal, né? Do seu conhecimento, é o que garante sucesso. Isso feito com muita consistência. A gente vai indo e voltando sobre a esfera lá em cima, governo, com o que realmente importa, com todo cuidado de falar isso, né, que é a criança, que é o aluno. Dá para pensar em individualizar a educação para atender a dificuldade de cada aluno? Porque existem níveis diferentes, e acho que com a pandemia isso se agravou muito, né? Os meus filhos, eles estudam em escola particular, e mesmo assim, aula online e tudo, mas a gente percebe, né, principalmente a Sofia, que hoje tem 9, mas naquele tempo ele tinha 4 anos, assim, como foi difícil, ainda mais nessa fase de alfabetização, né? Hoje ela tá bem e tudo mais, foi um desafio, principalmente para a mãe que ficou junto acompanhando as aulas online, né? Então, a pergunta dá para pensar em grande escala, mas ao mesmo tempo individualizar a educação? Essa questão hoje ela é necessária, porque o nível de heterogeneidade é muito grande. A gente fez na Parceiros uma avaliação diagnóstica adaptativa. Então, o que significa isso? O aluno de 9º ano, ele fazia questões referentes a 9º ano, se ele acertasse, ok, terminou a prova. Se não, ele abria as questões de 8º ano. Se ele não soubesse, ele abria as questões de 7º. E a gente foi entendendo, então, que uma turma de 9º ano, na verdade, ela tem alunos de 9º, de 8º, de 7º, de 6º. E o professor, para trabalhar com essa grande heterogeneidade, sem as ferramentas adequadas, é muito difícil. Sim. Então, a gente precisa apoiar o professor nisso. Delegar essa função como sociedade sem apoio não vai dar bons resultados. Então, primeira coisa é entender em que estágio está o aluno. Por isso é tão importante ter boas avaliações. E avaliações que consigam chegar no nível do aluno e que habilidades ele sabe, que habilidades ele precisa desenvolver. Então, essa é a primeira coisa. Depois, estratégias para fazer agrupamentos dos alunos que permitam que eles realmente progridam no seu nível. Então, na Parceiros, a gente testou uma série de pilotos, por exemplo, o programa Tutoria, que fizemos em apoio à Secretaria Estadual, um programa que trabalhou com 20% alunos
mais vulneráveis, né, e com resultados de proficiência mais desafiadores, eles iam para uma outra sala de aula com um material específico e com um professor adicional para recuperar esses alunos, né? Então esse é um programa que os alunos gostam muito. A resposta deles é: se gostaríamos de ficar no programa, porque aqui a gente aprende. Então essa é uma estratégia. Outras estratégias de fazer turmas com mais homogêneas, mas garantindo também, ou trabalhando de maneira muito firme para que não haja uma estigmatização. Essa é a turma dos que sabem, essa turma que não sabe, não. Uma turma é a turma Homem-Aranha, outra turma é a turma Wolverine, outra... Legal. Mas a gente garante que os alunos estejam no nível parecido para poderem se desenvolver juntos. Sim. Porque isso faz com que todo mundo avance. Claro. Então, pensar essas estratégias, pensar num currículo essencial, que habilidades mesmo os alunos têm que saber e que habilidades são degraus para que ele possa progredir. Tudo isso é importante para que a gente possa, de fato, individualizar esse conhecimento dos alunos. Porque fazer isso é uma necessidade, mais do que né, a gente não tem outra opção se a gente quer que eles progridam. E acho que até a questão de motivação, né? O aluno, quando está algo que é muito complexo, a tendência é desmotivar e desistir. E do outro lado também, acho que o professor também, se não vê que está avançando, ele vai se questionar: será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Acredito que tenha muitos currículos escolares que ele pega, ele tem que aplicar aquilo ali, né? Independentemente se está fazendo sentido para aquela turma dele lá de 30 alunos, né, que seja. Então, a motivação também é algo muito importante, né, tanto discente quanto docente. Exato. Muito. Os professores têm um sentimento de autoeficácia quando eles veem os alunos aprendendo. E os alunos também, quando eles veem que eles aprendem, eles se sentem bem. Então, a gente desenvolveu em Ituverava um programa com Harvard que é definir muito bem que habilidades são essenciais, né? Então, em matemática, no 5º ano, a gente pegou problemas com enunciados. Então, você já trabalha interpretação de texto e matemática. Então, esse era um grande foco. A partir desse foco, a gente trabalhava com os professores avaliações recorrentes. Os alunos estão evoluindo, né? Onde que eles estão, em que patamar eles estão. E grande foco, e a gente tinha uma pessoa que mentorava. O programa ainda está ocorrendo, eu estou falando passado, mas na verdade é no presente. Então, a gente tem uma pessoa que mentora esses professores para falar como é que os alunos foram. Nossa, eles evoluíram bastante essa quinzena. A gente tem um grupo que não está evoluindo. Então, quais estratégias a gente vai fazer? E a gente tem essas avaliações constantes e um foco em algo que é muito estruturante, começou a produzir muitos avanços nos alunos, que ganham um sentimento, eles se encorajam, e os professores também. Isso é muito gratificante para os professores. Nossa. Então esse programa nos ensinou muito sobre isso. A gente precisa que todos sintam esse sucesso, né? Bom, eu tô te olhando e falando nisso e lembrando da Pedro Costa, né? Não sei se eu estou antecipando aqui. Não, pode falar que depois eu dou uma... Mas o Instituto Sim apoiou, né, a Escola Pedro Costa, na Zona Norte, uma escola de anos iniciais, que chegou entre as 3 melhores do prêmio World Best Schools, né? E como aquele prêmio, o mais importante dele foi o quanto ele encorajou a escola, a comunidade, quanto que todos abraçaram a escola, os alunos se sentiram potentes, os professores também. Então, as famílias também. As famílias, esse sentimento de sucesso é muito importante para combater algo que eu estava falando lá no começo da entrevista, que é esse sentimento de terra arrasada. A gente... e isso esse sentimento não faz bem para o desenvolvimento. Não. O Rafael falou da Pedro Costa, então deixa eu dar uma contextualizada aqui. O Instituto Sim, junto com a Parceiros da Educação, a gente apoia algumas escolas
no entorno dos empreendimentos da Sim, e a Pedro Costa hoje é a que está mais tempo, acho que a gente está no 3º ano de atuação com eles, e eles estiveram ali entre as 3 melhores escolas do mundo, né, por vários conceitos, inclusive a parte comunitária, né, qual que é? Esqueci. A classificação deles foi a parte de engajamento comunitário. Engajamento comunitário, isso. E também nos índices educacionais já tiveram avanço, e a gente, né, o Aron, nosso diretor, ele sempre gosta de fazer uma provocação aos alunos, né, a diretoria, tudo, de dar uma contribuição para a escola. E a sala de leitura, que estava, né, em condição bem precária ali, a gente conseguiu ajudar ali a revitalizar a sala de leitura. A gente tem até um vídeo, vou deixar aqui no card para depois você dar uma olhada como era e como ficou a sala de leitura. E interessante foi a fala da diretora, da Janaína, assim, que ela deu aula lá, né, tá lá há quase 18 anos, se não me engano, e que sempre lutou para ter aquele espaço ali. E é uma coisa singela, né, uma sala de leitura pequena, assim, mas e a emoção dela de ver, né? Então, o grau de pertencimento que tem, né, todo mundo, todo o ecossistema da escola, é algo que deixa a gente muito motivado em continuar esse trabalho. A gente tem uma ideia de escola pública, né, de quem trabalha, né, de funcionário público, de modo geral, né, que é desmotivado, que está lá só pela carreira, por dinheiro, mas como todo lugar tem gente assim, mas a gente percebe assim o quando você deposita algo a mais, né, assim, quanto motiva e quanto essas pessoas tentam percorrer e tentam dar o máximo. Foi muito bonito esse trabalho. Assim como quando eu cheguei já estava no final, mas a Raul Fragoso também, sim, que melhorou muito os índices, né? Os índices que daqui a pouquinho você vai explicar um pouquinho, que é uma sopa de letrinhas, é IDESP, é SARESP, é não sei o que o Rafael vai falar. Mas a gente está falando de um monte de coisa, mas a gente está falando de escola pública, tá? Mas onde que a Parceiros de Educação entra? Como assim? Se é dever do governo estadual, ou no caso do município, das prefeituras, mas onde que entra a Parceiros de Educação nessa? A Parceiros foi fundada há 21 anos pelo Jair Ribeiro, nosso presidente, e ela vem atender algo que já está na nossa Constituição, né? A Constituição deixa claro que educação é um direito do cidadão, é um dever do Estado, mas a sociedade tem um papel de apoio a tudo isso. E a Parceira, ela vem do entendimento de que a sociedade precisa ajudar a gente transformar a principal alavanca de desenvolvimento do país. Então, e a gente também, se a gente quer trabalhar com educação, é muito importante que seja na educação pública, porque é lá que estão mais de 80% dos alunos. Então, esse é o cenário. Também existe um entendimento de que o Estado não vai ser substituído nessa função, os bilhões estão no Estado, mas o papel da sociedade é apoiar e potencializar os resultados. A gente quer multiplicar os resultados, quer que eles sejam que com uma fração do que é investido pelo Estado, mas com apoio técnico muito qualificado, que a gente transforme os resultados de uma maneira significativa. Então, o nosso papel é apoiar a gestão, então apoiar com diagnósticos, eu falei um pouco de avaliação diagnóstica dos alunos, né, que antes, mas também vários tipos de diagnósticos, apoiar o planejamento, elaboração de um plano de ação, apoiar o dia a dia do gestor, de um lado, e de outro lado, um apoio pedagógico. Trabalhar com os professores, gestão de sala de aula, didática da língua, didática de matemática, alfabetização, estratégias para obter realmente o melhor aprendizado com o aluno no centro. Esse é o nosso papel, por isso a gente tem um time de 110 pessoas. Nossa. Metade desse time são formadores, são pessoas que desenvolvem os educadores das redes municipais, da rede estadual, e metade é um time de gestão de políticas públicas. Praticamente essa é a nossa distribuição, né? Fora as áreas de apoio. E a gente entra nesse papel de apoiar
E, de fato, essa lógica vem dando bons resultados. A gente tem os municípios apoiados pela parceiros. Por exemplo, Santo André, num ranking de 625 municípios que tem o IDEB divulgado, no último IDEB, que é o principal indicador da educação pública brasileira, Santo André subiu 173 posições. Espírito Santo Pinhal subiu 112. A gente tem escolas nossas que subiram 2.500 posições. A gente também teve ótimos resultados no indicador criança alfabetizada. Então, são uma série de indicadores que mostram que, de fato, essa tese de que a gente, com um apoio qualificado de gestão e pedagógico e fazendo aquele básico bem feito, aquilo que eu estava falando um pouco antes, que foi feito em Sobral, em outros cases de sucesso, esse apoio, consistentemente, ele dá resultado. E outra função da sociedade civil é garantir essa continuidade que a gente já falou aqui hoje. É muito importante que de um governo a outro, aquilo que é baseado em evidência se mantenha. Uhum. Então, essa é uma função de pilotar novas estratégias. Eu estava falando desse programa de Harvard com Ituverava, é um piloto que a gente fez e que ensina muito, que depois, para ser escalado. Então, a gente pilota inovações, a gente consegue ter agilidade para apoiar o Estado também. Então, esse é o nosso papel. Entender como as políticas estão chegando na ponta, desenvolver, trazer soluções, trazer inovações, desenvolver e levar isso para que se tornem políticas públicas, né? Não apenas fazer a parte de advocacy para que se tornem as políticas públicas, mas também apoiar de fato o Estado a conseguir isso, sem nunca substituir o sistema público, né? Sim. A gente sabe que quem faz de fato o trabalho é quem está nas secretarias. O alcance da Parceiros da Educação, ele é nacional ou ele tem um limite geográfico? A gente se propõe a transformar o estado de São Paulo. Uhum. Né? Esse é o nosso limite geográfico, mas com isso a gente acaba contribuindo de uma maneira importante para o Brasil, porque aquilo que a gente faz é sempre código aberto. A gente sempre faz as coisas. Em primeiro lugar, é importante que o pessoal saiba que é sempre gratuito para os governos, né? Os nossos acordos de cooperação eles sempre prevêem que não pode haver transferência de recursos financeiros da instituição para o ente público ou o contrário. Uhum. Então, quem nos apoia, por exemplo, o Instituto Sim e outros parceiros. E além disso, de ser gratuito, a gente também coloca como código aberto para poder ser usado para outros estados, outros municípios, né? Então, esse é algo importante na nossa atuação. Só para entender, por exemplo, quando você falou de Sobral, lá tem um exemplo prático, mas que não teve uma atuação direta da Parceiros, mas isso. É isso. Sobral teve o apoio da sociedade civil, a gente tem uma importância de vários institutos que trabalharam por lá. Lá no início, a gente tem, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, Uhum. mas outros muitos institutos trabalharam em Sobral, mas a Parceiros não. Entendi. A Parceiros, pelo fato de trabalhar aqui no estado de São Paulo. Normalmente, quando tem esses cases de sucesso, invariavelmente teve um apoio da sociedade civil trabalhando com o estado ou o município. Isso não só no Brasil, né? A gente vê isso. Os sistemas que foram transformados tiveram o apoio da sociedade civil. Uhum. Vocês estudam bastante educação globalmente, né? A gente conversa com o Jair recentemente, ele ficou fora um tempo estudando, se aprimorando e identificando algumas oportunidades para trazer para cá, né? Isso. O Jair passou mesmo recentemente um ano em Harvard, ele já tinha passado um período em Stanford, a gente tem pessoas do time estudando esse assunto, né? A gente tem doutores, pós-doc no time, para tentar trazer aquilo que são as práticas que estão na ponta da discussão de educação no mundo como um todo, né? Uhum. Então, essa questão que eu estava falando um pouco de acertar o nível do aluno aquilo que está sendo trazido em sala de aula é algo que era uma percepção nossa de sala de aula, né? Quando eu, por exemplo,
nós tínhamos uma aula da primeira série do ensino médio e o professor estava trabalhando com propriedades da potenciação. E eu percebi que dos 31 alunos, 4 conseguiam mais ou menos seguir a aula, porque se esforçaram muito, né? Então era uma percepção nossa, mas isso, um professor de Harvard, o Alejandro Guanimi, ele trouxe isso para a gente de uma maneira muito estruturada, então tudo isso nos alimenta e a gente traz para, de fato, estar na ponta da execução. É aquilo que, quando a gente era aluno, né, a gente falava, para que eu vou usar isso na minha vida um dia? Né? Talvez você fez ITA, talvez você tenha usado algumas dessas coisas, mas a gente que é de humanas, mal e mal tem que falar direitinho. Mas realmente tem muita coisa que acaba não se aplicando na vida, né, no cotidiano. Rafa, para escolher uma escola, tem algum critério? É a parceiros que escolhe? É o Estado que determina? Como que funciona? O principal critério é engajamento da equipe gestora e dos professores. A gente não vai conseguir fazer um trabalho se não tiver o time engajado, o time acreditando nessa ideia, acreditando naquilo que a gente leva, e um time que queira fazer a diferença. Esse é o principal critério. E a partir daí a gente trabalha com anos iniciais, né, que é o primeiro ao quinto, trabalha com anos finais, sexto ao nono, trabalha com ensino médio, primeira a terceira série do médio. Então, os ciclos, a gente trabalha com todos esses ciclos. Muitas vezes a gente escolhe uma escola por proximidade, porque um parceiro quer apoiar a redondeza, né, como é o caso de vocês. A gente tem muitas vezes preferência, eu gostaria de trabalhar agora com o Fundamental 1, ou não, médio, porque quero apoiar a parte de ensino técnico profissionalizante. Então, isso é bem flexível. Outra coisa que a gente tem feito no nosso programa de escolas individuais, que é o caso da Pedro Costa, né, da Carlos Garcia, da Otávio Monteiro, que vocês apoiam, trabalhar com escolas do programa de ensino integral. É um outro case de sucesso que vem de Pernambuco e que realmente é transformacional para a educação, porque não é só tempo integral. Uhum. É uma grade que propicia trabalhar projetos de vida, trabalhar o protagonismo estudantil, trabalhar bem as disciplinas eletivas, horário de orientação de estudos. Os alunos têm mentores. Então a gente percebe que esse é um ambiente em que o nosso programa acha um terreno fértil. Tá. Então essa é um outro critério que a gente usa. Não tem ninguém vendo a gente, nem ouvindo, eu vou te fazer uma pergunta. Você entrou numa escola nova para trabalhar, aí a gente sabe que tem os coordenadores, os professores, que muitas vezes eu sempre fiz desse jeito aqui, vou morrer ensinando assim. Como vocês fazem para quebrar possíveis resistências que podem acontecer? Porque é tudo muito bonito, mas a gente sabe que às vezes na prática, até, né, as relações humanas, né, dizem isso. Primeiro, tem muita resistência e como faz para quebrar elas? Hoje, depois de 21 anos na rede estadual, a gente tem pouca resistência. Opa! Porque já ficou claro que parceiros em escolas estaduais, né, não veio para privatizar as escolas, tem um trabalho, a parceiros tem um trabalho que dá resultado. Nós temos muitas pessoas que já nos conhecem, sabem o trabalho que a gente faz, então a resistência não é muito grande. Nos municípios, às vezes a gente chega e de fato a gente tem que fazer um convencimento. Como a gente faz esse convencimento? A partir do nosso histórico de fatos e dados. Então, explicar exatamente os nossos objetivos. A gente tem o objetivo de alfabetizar os alunos na idade certa, de recompor as aprendizagens para que os alunos estejam com a aprendizagem adequada, equidade entre alunos, entre escolas, alunos frequentes na escola. Então, nós temos objetivos bem claros e a gente deixa isso registrado. Depois, o que nós obtivemos de resultado ao longo dos anos. Também os nossos resultados falam muito
por nós. E os depoimentos de quem foi beneficiário do programa da Parceiros. Então, essa é a maneira que a gente tem feito esse convencimento e não tem sido um problema. Que bom. A gente tem conseguido... e uma coisa que também fica muito clara para mim na fase preliminar, eu fico com uma ansiedade de que o nosso time pedagógico, o nosso time de gestão de políticas públicas vá logo para a ponta. Porque quando eles chegam, a coisa se acerta. É um time muito bom, é um time que vem, em sua maioria, de redes públicas, um pessoal que tem uma qualificação acadêmica e prática muito grande. Acho que esse biombo aí, né, prática e teórica, funciona muito. Recentemente, vocês falaram que não sei quantas horas parte do time de vocês passaram dentro de sala de aula mesmo, né, para ver exatamente aquilo que estava acontecendo. Isso deve ter contribuído muito, né? Vários insights rolaram. Essa foi uma provocação do Jair Ribeiro, né, nosso fundador. Ele trouxe para nós, né? Poxa, o CEO do McDonald's, ele vai lá fritar hambúrguer, né? Experimenta o Big Mac. Nós precisamos estar, não só os formadores, não só as pessoas de gestão, mas o time inteiro precisa conhecer a realidade do que a gente está apoiando. Então a gente fez um programa para estar em sala de aula como alunos, né? A gente vai para as escolas todos os dias, né? Nosso time está nas escolas, está nas redes todos os dias, mas o time inteiro está em sala de aula. Essa era a provocação, viver como um aluno, entender o que chega e o que pode ser melhorado, por que aquilo não está gerando aprendizado. Então nós organizamos o time todo e a gente passou 158 dias coletivamente em escolas, assistindo aula. Então, sobreviveram. E sobrevivemos e muito felizes, muito com todo o aprendizado que a gente teve, né? E o aprendizado foi muito nesse sentido, de que de destacar a importância que é o professor entender em que estágio estão os alunos e trabalhar nesse estágio de proficiência e conseguir levar os alunos a partir daquilo que eles sabem, né? Então essa foi uma grande um grande aprendizado, além de outros, mas nosso time na escola foi fundamental e cada vez mais a gente está entendendo que a gente só pode parar no momento que a gente entender que a aprendizagem de fato aconteceu. A gente não pode apenas fazer uma formação dos professores e, eu qualifiquei o professor, vai dar tudo certo. A gente precisa acompanhar até o final para entender todo o caminho que vai deixar o aluno no centro, né? Você falou um pouco isso, e a gente acredita muito. O aluno e o aprendizado que tem que ser centrais, né? Então, esse processo de fazer a formação, mas também estar em sala de aula, acompanhando o professor, entendendo como que aquilo que foi trabalhado na formação vai para a sala de aula, depois dando uma boa devolutiva, que seja formativa para o professor, de rediscutir isso entre pares, né? O adulto aprende muito com os seus pares. Então, tudo isso entra cada vez mais na nossa metodologia. Esse bate-papo aqui está sendo muito esclarecedor um pouco da prática, né? A gente vê os relatórios, né, que vocês mandam, tudo, mas é bom a gente ver, principalmente quando a gente também vai para a escola, né, quando tem os eventos nas escolas, a gente vai, mas essa conversa a gente está conseguindo visualizar um pouquinho, né, o que a gente lê em relatórios. Mas uma coisa que a gente tem muita dificuldade, até depois eu vou fazer um corte desse momento aqui do nosso vídeo, para depois eu e a Grazi, né, que a gente trabalha a fundo nisso, são as sopas de letrinhas. Dá uma explicada para a gente, assim, quais são as diferenciações do IDEB, do Saresp, né, tem agora a prova paulista também. Conta um pouquinho qual a diferenciação de cada uma delas e qual é o peso disso para a educação. A gente teve a oportunidade esse ano, só fazer um pequeno parênteses, de homenagear duas pessoas.
no nosso jantar anual, né, a gente homenageou o Fábio Barbosa, que é uma liderança exemplar no país e é nosso parceiro, está fazendo a diferença no município do Espírito Santo Pinhal, e a gente homenageou a Maria Helena Guimarães, que é uma pessoa que foi fundamental e é fundamental nesse processo da gente ter bons indicadores, da gente ter avaliações, da gente conseguir medir o progresso dos alunos e medir o progresso da educação pública brasileira como um todo. Né? Fiz esse preâmbulo para dizer que o Brasil tem um índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB. Então é um índice que é medido, você sabe o IDEB de uma escola, você sabe o IDEB de uma rede municipal, você sabe o IDEB de uma rede estadual, e você sabe a evolução do IDEB do país como um todo, e você tem metas para isso. O Plano Nacional de Educação propõe essas metas. Então isso é o primeiro passo para a gente saber onde queremos chegar, né? Ter um índice. Então esse é o IDEB, primeira colherada da nossa sopa de letrinhas aí. O IDEB, ele é composto pelo SAEB, que é um Sistema Nacional de Avaliação, né? Então, é uma avaliação de proficiência dos alunos, multiplicados pelo fluxo escolar. Fluxo escolar é a porcentagem de alunos que avançaram. Eles não foram reprovados por falta, não reprovaram por nota, não abandonaram, né? Então, se eu tenho 90% dos alunos daquela rede progrediram de um ano para o outro, então o meu fluxo é 0,90. Eu vou multiplicar esse fluxo pela nota do SAEB. Tá. Então, basicamente, o SAEB seria a prova, multiplica pelo fluxo, dá o IDEB. Certo. Isso é em nível nacional. E a avaliação do SAEB, inclusive está acontecendo agora, nesses meses, né? Cada um está assistindo num tempo, mas ela acontece no fim de outubro. E é uma avaliação que ganhou um peso muito importante, até político, né? A gente vê hoje que o que é bom, porque garante o peso político para a educação. A gente vê candidatos a governo, candidatos a prefeituras falando, olha, na minha gestão o IDEB subiu, e que bom que essa pauta da qualidade da educação entrou. Isso é uma grande conquista, né? Existe uma discussão da importância de evoluir com o SAEB e ter esses indicadores refletindo equidade também, dispersão entre escolas, entre redes, para que a gente consiga ter qualidade para todos e foco em quem mais precisa. Então, essa discussão é muito importante, mas a gente tem estabelecido o sistema. No nível estadual, em São Paulo, a gente também tem o IDESP, que é composto pela prova do SARESP multiplicado pelo fluxo. Então o SARESP seria... o SARESP é uma prova, equivalente não é uma prova, né? É um resultado de uma avaliação que multiplica pelo fluxo, e você tem o IDESP. Também é anual? E aí é anual, ao contrário do SAEB, que é bianual. É bianual. A cada 2 anos o SAEB e a cada ano o SARESP. No estado de São Paulo, agora, para o ensino médio, a gente tem o Provão Paulista, que foi ele tem algo muito positivo, que ele proporciona vaga em universidades públicas paulistas. Então, isso é algo que motiva muito. A gente vê em escolas os alunos sendo aprovados na USP, na Unesp. A gente tem um estagiário conosco, que é o Carlos, né? E ele com o Provão Paulista, ele esteve ele hoje estuda gestão pública na USP. Então, esse foi uma política muito importante. E aí a gente tem também avaliações de percurso, né? Cada rede desenha suas avaliações, mas a gente tem a Prova Paulista aqui no estado de São Paulo, que ela mede a evolução bimestralmente. É bimestral essa. Bimestral. Então essa é um processo de aprendizagem, é o currículo do bimestre anterior.
Rafa, eu acho que outra hora a gente vai ter que falar de novo sobre a parceria de educação aqui no AI-Sim, porque você vê, o papo fluiu, o tempo está acabando, mas eu tenho 2 perguntas ainda para você. Eu tenho uma empresa, acredito na educação. Como ajudar parceiros da educação? Esse é o momento de você fazer um convite para essas empresas que querem conhecer mais o trabalho. Se quiser até olhar para a câmera da verdade aqui, fica à vontade. Eu queria convidar as pessoas, pessoas físicas, empresas, que querem estar nesse momento de grande transformação da educação pública, no Estado, da educação pública brasileira. Existe um caminho a ser percorrido, existe muito conhecimento, muito consenso do que tem que ser feito, e a sociedade precisa apoiar. Então, e essa geração que for dar esse apoio, vai ser a geração que vai poder se orgulhar de ter feito parte de uma grande transformação. Então, entre em contato conosco, nós estamos em todas as redes sociais, temos o nosso site, www.parceirosdaeducação.org.br, no Instagram, Parceiros da Educação, LinkedIn, Parceiros da Educação. Então, entre em contato conosco e vamos desenhar uma parceria. As empresas, as pessoas podem apoiar escolas, que é um dos nossos modelos de atuação, podem apoiar um município inteiro, a gente tem 9 municípios no programa, podem apoiar uma regional, ou fazer um apoio às políticas públicas de todo o Estado, que é o que viabiliza esse trabalho que a gente faz transformacional. Então, por favor, falem conosco e venham ser participantes dessa grande transformação. Muito bom. E a última pergunta, e eu vou até pedir para a produção depois separar um corte disso, Rafael, a educação pública brasileira, paulista, tem jeito? A educação pública tem muito jeito, existe um caminho, existe um consenso, a gente tem que fazer aquilo que é baseado em evidências, então a gente precisa trabalhar com diagnósticos muito profundos, muito sérios, e com as práticas que foram pilotadas, deram resultado e que têm que ser executadas com consistência. Então, esse mapa existem maneiras de fazer diagnóstico, existem práticas que realmente fizeram a diferença em muitos lugares, e aí é uma questão de compromisso e execução com consistência e boa implementação. Então, com as práticas, a decisão política que tem que ser apoiada pela sociedade em favor da educação. As práticas, as melhores práticas que fizeram a diferença em muitos lugares, e uma implementação muito cuidada, a educação pública vai dar resultado. Isso é uma certeza. Muito bem, gente. Você que está aí meio desesperançoso, vamos seguir aí as dicas e a opinião do Rafael. Eu também acredito, participando aí desse movimento junto com a Parceiros da Educação, a gente percebe que se fizer um trabalho direito, com método, com bons materiais, com o apoio de todo mundo, da família, da diretora, do coordenador, da professora, da pessoa que cuida da comida, da merenda, de todo mundo, a gente vai fazer um processo de educação melhor. Rafa, muito obrigado por você estar aqui. A gente sabe que a gente está num período, né, de correria pura aí, né, de muitos projetos, mas separou um tempinho aqui para participar do nosso podcast. Sucesso para você e conte sempre com o Instituto Sim. Muito obrigado. A gente conta muito e com o Instituto Sim e com as pessoas que trabalham lá. Você, Alexandre, Grazi, o Aron, que são pessoas que realmente são comprometidas com mudança social, e isso faz muita diferença. É um prazerzão estar com vocês sempre nesses desafios. parceiroseducação.org.br para você saber mais. A gente vai deixar algumas dicas também na descrição desse episódio, e em breve a gente volta com mais um Aí Sim para você, com conversas que inspiram e transformam. Tchau!